Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de tutorial de board game. Dessa vez eu tô trazendo Conspiracy Abyss Universe. Ele vem nessa latinha muito bonitinha. Importante frisar que tem vários tipos de latas, tá? Mas é o mesmo jogo, tá? Você vai encontrar aí para vender com outras ilustrações, que vai ser de cada lord que tem no jogo, né? A gente tem vários tipos de lords. Mas a que eu peguei foi essa aqui, mas não muda nada, tá? Vai vir sempre o mesmo conteúdo, independente da latinha que vier, tá? Então, vamos para as regras. Para exemplificar melhor as regras, eu já coloquei o setup como acabaria o jogo, tá? Quando você fazer essa pirâmide invertida, o jogo meio que acaba. Eu vou explicar melhor mais pra frente, mas eu quero que você note que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lords aqui, 1, 2, 3, 4 lords na segunda linha, 1, 2, 3 lords na terceira, 2 na quarta e 1 na quinta, tá? Então, isso aqui é a ordem que você vai obedecer no jogo, tá? Dando um contexto pro jogo, né, praticamente você está montando uma câmara no Senado. E esse aqui são as pessoas que vai compor a sua câmara. E são chamados de lords. E os lords, eles têm pontos de influência, que são esses números que ficam aqui em cima, tá vendo? Você pode ver que tem várias cores. Na verdade, são 5 cores. Você pode ver aqui no manual que tem a cor dos lords políticos, que é o azul, os mercadores verde, os agricultores amarelo, os militares vermelho e os magos, esse roxo aí, que você pode ver aqui, tá? Então, essa é a pirâmide que você tem que montar, a pirâmide invertida que você precisa montar ao longo do jogo. E a última pessoa que colocar, por exemplo, vamos supor que a gente está jogando em 3 jogadores. O último que conseguir colocar a última aqui, os outros 2 jogadores vão jogar mais uma última vez, e aí o jogo acaba e tem a contagem de pontos. Quem tiver mais pontos ganha o jogo, e eu já vou explicar como é que funciona a pontuação. Eu esqueci de falar qual é a ordem que se monta, né? A pirâmide invertida. Então é sempre da esquerda para a direita. Então eu vou colocar um aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Deixa eu fazer o 4 certinho aqui. Aí depois o próximo seria aqui, depois seria aqui. Você está notando que eu estou sempre fazendo da esquerda para a direita. Essa é a ordem do jogo. Tá? É assim que monta. Ficou meio estranho aqui, né? Não ficou tão perfeito, mas é mais ou menos isso, tá? Você vai conseguir ver tanto no manual como atrás da caixa mostrando, ó, a pirâmide aí. Prefiro fazer ela bem juntinha assim que fica mais fácil na hora de contar os pontos. Agora eu vou explicar como é que funciona os turnos. Nós temos 2 baralhos, os baralhos de Lorde e os baralhos de território, tá? No começo do jogo você já vai deixar a primeira carta de território aberta e vai deixar assim como eu fiz, tá? A carta tá aberta. Vamos começar com o baralho de Lords. Toda vez no seu turno, você tem 2 opções de ações que você pode fazer. A primeira ação que você pode fazer é, você vai declarar quantas cartas você vai puxar. Você pode puxar até 3. Então, por exemplo, eu vou dizer que eu quero puxar 2 cartas. Eu aviso que eu vou puxar 2 cartas antes e pego. Opa, já peguei 2 aqui. 1 e 2. Eu poderia também, uma terceira opção, vamos voltar aqui, tá? Eu posso dizer que eu quero só puxar uma carta. Então, eu puxo uma carta. Ou eu posso falar que eu quero puxar 3 cartas. Então eu puxo 1, 2, 3 cartas. Toda vez que você faz essa opção de puxar 1 ou 2 ou 3 cartas, após você puxar as cartas e pôr na mesa, você pode escolher uma dessas cartas para compor a sua mesa de senadores. Vamos supor que eu vou escolher essa aqui, porque tem 4 pontos aqui. Se bem que esse também tem, então dá na mesa, mas eu vou pegar ela e vou colocar aqui onde comporia a minha mesa. Lembra que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, depois 1, 2, 3, 4, depois 1, 2, 3, vai compondo aí a nossa câmara. É isso. Fiz isso, eu vejo quais tipos de ações que a carta tem. Isso aqui é a pérola, que eu já vou ensinar o que acontece quando aparece. Mas qualquer tipo de ação que tiver, eu resolvo isso imediatamente. No momento que eu ponho a carta, eu resolvo a sua ação
e continuo com o meu turno, se tiver mais alguma coisa para fazer, ou se não, já passo para o próximo jogador. E o próximo jogador repete a mesma coisa. Segunda opção que você pode fazer, tá? Vamos supor que já esteja assim, né? Quando tiver cartas da mesma cor, elas vão ficar em cima. Então vou pôr aqui amarelo. Aqui por mais um verde. Mais um amarelo aqui em cima, beleza. Porque o que acontece? Aqui você pode ter até 5. Isso aqui é a sua zona de descarte. Você só pode ter até 5 lords de cores diferentes aqui. Então eles vão ficar assim. Quando você tira uma carta, por exemplo agora, de uma cor que já apareceu vermelho, eu ponho aqui em cima. Beleza. Que é aquilo que eu tô falando. Por exemplo, eu quero puxar 3. Aí eu falo que eu vou puxar 3. Aí eu pego aqui 3, mostro as 3. E aí dessas 3 eu vou escolher uma. Eu vou escolher, por exemplo, essa aqui. Aí vai compor lá a minha câmera. Essas que sobraram, a gente conecta aqui nas cores principais. Beleza. Isso, eu lembro que eu falei que são duas coisas que você pode fazer no seu turno? Uma delas é essa. E a segunda é o seguinte. Ao invés de você pedir para pegar a carta do topo do deck e falar, eu quero pegar 3 ou 2 ou uma, você pode pegar um conjunto ou uma carta que já esteja no campo. Então, por exemplo, eu quero pegar esse amarelo. Eu posso pegar os 3 amarelos de uma vez, porque eles já estão na minha zona de descarte, e colocá-los para compor a minha mesa, em qualquer ordem que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou colocar esse aqui, vou colocar esse aqui e vou colocar esse aqui, por exemplo, né? Seguindo sempre a ordem. Então eu posso fazer isso também. São minhas duas opções do que eu posso fazer no meu turno. Ok, agora eu quero falar sobre as chaves, que elas aparecem na carta. A gente tem dois tipos de chave. Essa chave aí de bronze e a chave de ouro, digamos assim, né? Se você tiver duas chaves de mesma cor, você consegue um território. Veja que tenho duas de bronze e duas de ouro. Agora, se você tiver uma de bronze e uma de ouro, ou seja, de cores diferentes, você vai precisar de pelo menos mais uma para conseguir um território. Em poucas palavras, duas chaves de cor igual você consegue um território, ou 3 chaves de qualquer cor você consegue um território, quando no caso elas são de cores diferentes. Vamos fazer um exemplo. Eu quero que você analise o meu Senado, como é que ele está. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, a minha câmara, né? 5 lords, e aqui mais 2 que eu vou fazer até chegar ao quarto, certo? Lembra que a ordem é assim? Já falei várias vezes para vocês. Veja que eu tenho uma chave de prata aqui. Então, vamos ver aqui como é que tá no meu turno. Agora é meu turno, ok? Eu posso, como vocês já sabem, pegar 3 cartas, ou 2 ou uma, revelar e pegar uma carta pra mim. Ou eu posso pegar o que já está na mesa, na nossa pilha de descarte. Veja que a gente tem esse Lorde aqui na pilha de descarte, que tem uma chave de prata. Então eu escolho pegar ele para colocar na minha mesa. Na minha câmara, né? Compor a minha câmara. E aí, obviamente, o único lugar que ele pode entrar é aqui, que é a próxima cadeira, né? Você veja que eles estão sentados, é como se fossem as cadeiras do Senado. E olha que interessante, eu tenho uma chave de prata, aí segue, e mais uma chave de prata aqui. Ou seja, eu tenho duas chaves. Eu fiz isso aqui de propósito para vocês não acharem que a única forma de eu forjar, de eu conseguir acessar os territórios, é se uma chave estiver do ladinho da outra. Não, não é necessário. Esse caso que eu fiz é válido. Você segue a ordem, vai até a direita, esquerda para a direita, volta aqui, esquerda para a direita, pum! Duas chaves de cor igual. O que acontece? No momento exato, imediatamente que você põe a chave no Senado, você pode acessar os territórios, aliás, você deve acessar os territórios, e você pode fazer duas ações, muito parecido com o baralho do Lorde, tá? Você pode pegar uma, duas ou 3 cartas de território e abrir e pegar uma para sua mão, ou pegar a que já está aberta aqui, exatamente igual como a gente faz no baralho normal. Então eu vou escolher pegar 3. Vamos fazer um exemplo. Então eu anuncio, falo para todos os jogadores da mesa que eu vou pegar 3 e vamos lá. Ou 2 ou 1, você que escolhe, tá?
Eu escolhi 3. Então eu vou pegar 1, 2, 3. E desses 3 eu escolho 1. Vamos supor que eu vou escolher esse aqui. Deixa eu pôr ele aqui do lado. Esses 2 que restou, volta aqui para a zona de descarte, igual o outro baralho, o Lorde. E eu vou colocar esse território em cima do desenho da chave, tá? Para simbolizar que a chave já foi usada. E um detalhe muito importante, tá? Se a gente tivesse uma situação assim, por exemplo. Deixa eu trocar aqui. Analise a seguinte situação. Eu tenho uma chave prata e uma chave dourada aqui. Nesse caso, eu não conseguiria colocar um território aqui, porque elas são de cores diferentes. Lembra que eu falei 2 para cores iguais e 3 de cores diferentes, independente? Então, vamos olhar esse cenário. Eu posso forjar a chave aqui porque eu tenho 1, 2, 3 chaves de cores diferentes. Então eu coloco o território aqui e eu consigo bloquear. Se, por exemplo, a gente tivesse esse cenário aqui, tá? E você forjasse essa chave, ó, vamos seguir aqui. Então a gente tem 2 aqui. Vamos supor que você não quis forjar a chave aí, ou você esqueceu. Se você seguir até aqui e você colocar a chave aqui, essa chave está com essa. Então, quando você pegar o território, essa chave já não pode ser mais usada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a regra do jogo diz, no momento que você consegue usar uma chave e fazer um território, todas as chaves atrás desse território não podem ser mais usadas. Então eu não poderia dar uma despertinho e falar, essas 2 aqui dá para usar. Não. No momento que você põe o território em cima da chave, todas as chaves anteriores, seguindo a linha, não tem mais efeito de chave. E no momento exato que você coloca a carta de território aqui, você usa o efeito dela, que geralmente fica aqui no desenho, né? Vocês podem ver aqui alguns efeitos, tá? E esses efeitos eu vou explicar mais pro final do vídeo o que cada um faz. Beleza? Mas até aqui entendemos os passos que você... Agora eu vou fazer mais um exemplo para ficar bem fresco na memória essa questão das chaves. Então eu estou no meu turno, eu decido que não vou abrir nenhuma carta e vou pegar uma carta que já está nos descartes. Vou pegar esse aqui, porque ele tem uma chave aqui. Vou colocar ele na próxima cadeira do Senado e vamos contar. 1, 2, 3 chaves diferentes. Então no momento que eu ponho, uso o efeito da chave. Eu posso simplesmente pegar 2, 3 ou até uma carta, se eu quisesse só descer ela e pegar ela e usar como chave. Ou se a gente tivesse, por exemplo, esse cenário aqui, que já tivesse 3 cartas de território no jogo, eu posso, em vez de abrir alguma, pegar uma. Então eu vou pegar essa aqui e vou colocar em cima do meu território e usar o efeito dela agora imediatamente, que eu vou explicar no final da explicação os efeitos, tá? Bom, eu vou explicar agora sobre esses tokenzinhos, tá? Eles você tem que colocar já no começo do jogo, mas eu quis deixar para explicar agora para não confundir, isso é muita informação para vocês. Mas esses tokens aqui, na verdade, eles só servem para simbolizar dentro da sua câmara, qual dos lords é o que tem maior ponto de influência, qual que é o mais forte. E você sabe através desse número de cima. Veja que dos amarelos, os lords agricultores, eu coloquei que esse é o maior, de maior influência, porque veja que tem 3 e eu não tenho mais nenhum amarelo aqui na minha câmara. Veja, por exemplo, dos vermelhos, eu tenho esse que é 4, esse que é 3 e esse que é 1. Por isso que eu coloquei nele o token do maior influente. O roxo é a mesma coisa, esse tem 4, esse tem 2, esse tem 3. E o azul eu só tenho ele, por isso que ele tem. No momento que eu ponho ele, eu já ponho o token de maior forte, porque ele tem 0. Agora vamos para uma simulação. É o meu turno, eu decido que quero puxar 3 cartas, ao invés de pegar as que já estão aqui. 1, 2, 3.
e eu escolho que vou pegar essa para compor o meu Senado. Então, deixa eu colocar essa aqui, porque é a mesma cor, e essa aqui fica aqui na zona de descarte, tá? Deixa eu fazer um espacinho aqui, porque realmente ocupa muito espaço. Esse que eu peguei, vou compor aqui na Câmara do Senado. Veja que eu já tenho 5, 4 e agora 3. E eu pego esse token e passo para ele. Porque agora ele tem 4 e esse tem 0. Esse tem mais ponto de influência, por isso que ele recebe esse token. É muito importante você ficar esperto com isso, porque na hora da pontuação você vai entender por quê. Gente, agora finalmente eu vou falar sobre as pérolas, tá? Isso aqui é o marcador de pérola. E isso aqui é para você contar. Eu vou deixar no 0. E aqui a gente tem... Eu já vou explicar isso aqui. Veja que eu tenho 2 jogadores. O jogador número 1 e o jogador número 2. E o marcador de pérola no meio, tá? O que acontece? Vamos supor que o jogador 1 vai começar o turno aqui agora. E ele vai colocar essa carta de Lorde. Veja que tem o símbolo de pérola. Isso significa que ele ganha 1 de pérola. Ou seja, primeiro eu ando 1 aqui. E como eu sou o jogador que tem mais pérola no jogo, eu recebo o marcador de, digamos assim, vencedor de pérola, ganhador de pérola. Esse marcador fica comigo. Agora o próximo jogador, número 2, ele vai fazer a jogada dele e ele coloca um Lorde que tem 2 de pérola. Isso significa que ele ganha 2 de pérola. Veja, o jogador 1 tem 1 de pérola e o jogador tem 2 de pérola. O que tem mais pérola é o jogador 2. Então ele recebe o marcador de pérola. E agora a gente vai começar a marcar todos os pontos que o jogador 2 ganha. Porque ele tem mais pérola. Então a gente vai marcar 1, 2. Porque ele ganhou 2 de pérola. Ou seja, esse marcador de pontos que vai ficar andando, ele é apenas para quem é o jogador que tem mais pérola. Isso significa que você tem que ficar constantemente ao longo do jogo contando quantas pérolas você tem. E você pode somar, é acumulativo. Então, por exemplo, vamos supor que ele joga mais uma pérola aqui. Agora ele tem 3 pérolas. Esse aqui ainda só tem uma. Então, o marcador de ganhador da pérola fica com ele. E ele vai andar agora mais 1, certo? Ele tinha andado 2 com esse e andou mais 1. Como se fosse uma corridinha mesmo, tá? E o que acontece? No fim do jogo, quando o jogo finalmente acabar e tiver o negócio de contagem de pontos, quem tiver mais pérolas vai ganhar 5 pontos no final. Por isso que tem esse número 5 aqui. Veja que existem territórios que tem o desenho da pérola também. No caso, o efeito desse território é que imediatamente, além dos 5 pontos de influência que você vai ganhar uma pérola também. Bom, aí gente, se você está no jogo, agora é meu turno, eu vou pegar uma carta e colocar aqui. E veja, note que a minha pirâmide invertida já está pronta, já está finalizada, terminando com uma carta aqui. Nesse momento, eu não jogo mais. Os próximos jogadores vão jogar uma vez e quando voltar para mim, o jogo acaba. E quando o jogo acaba, cada jogador vai ver sua pontuação. Existem 3 formas de ver a pontuação e eu vou mostrar elas. A primeira é você procurar na sua Câmara do Senado quem tem maior ponto de influência. E para saber isso, você já sabe que é esse token aqui. Então você vai procurar quem tem o token. No caso dos vermelhos tem esse aqui. E você vai ver a pontuação. Ele tem 3. Então vamos somar. 3 mais. Vamos procurar mais um aqui. Esse aqui. 3 mais 1, 4. Ok. Esse aqui dos amarelos, 4. Então, 4 mais 4, 8. E dos azuis, cadê? Perdi. Aqui. 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente tem 12 pontos nessa primeira etapa de pontuação. Gente, por efeitos didáticos eu não vou ficar fazendo a conta aqui, senão vai atrapalhar a explicação. Mas guarde esses 12 pontos aí na cabeça. E além desses pontos, você vai somar agora também para a etapa de coalização, que é o que o jogo chama de coalização. Coalização é quando você escolhe uma cor que você tem aí no Senado, e essa cor, todos os adjacentes a ela vão valer 3 pontos cada. Por exemplo, vamos ver aqui. Você pode ver que eu tenho 3 amarelos aqui, eu tenho um vermelho sozinho aqui, um amarelo sozinho ali, e só.
E o azul, veja que o azul, ele tem muitas cartas adjacentes ao azul. Como apanha meu dedo aqui, ó, se você ver, o azul ele tem mais cartas juntas. Inclusive, se você abrir o manual, ele tem um exemplo bem legal dessa parte de coalização. Veja que ele também usou o azul como exemplo. Tá vendo essa linha branca passando aqui no número 3? Então, ele escolheu a cor azul. Isso significa que para cada carta azul é 3 pontos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele fez 3 vezes 5, 15. Tá? No meu caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aí multiplica 3 por 7 e esse é o valor dos pontos que você vai ter ainda somando com o que eu falei anteriormente. E agora a gente vai para a terceira etapa de somar pontos. Então, além de tudo isso que eu já somei, vai ter mais essa. E essa terceira etapa você vai somar agora os pontos dos territórios. Tá vendo? Tudo que tem território aqui, você vai somar. Vamos ver o meu exemplo aqui. Eu tenho aqui 3. Eu tenho aqui mais 5. Então, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. E aqui, o que é isso aqui? Aqui tem um efeito. Eu vou explicar já esse efeito aqui. Ele recebe a pontuação do max. Ou seja, no símbolo de caranguejo, que é o símbolo que está aqui, o vermelho, qual que tem mais pontos? Vamos ver. Esse aqui tem 1, esse tem 3 e esse aqui também tem 3. Olha, ele está com o símbolo de máximo. Então, aqui vai valer 3, porque o meu máximo é 3. Então, além desses dois que eu já somei, você vai somar mais 3, porque é o máximo que eu tenho aqui. Então, você soma tudo isso. E depois de você somar todos esses pontos, caso você seja o jogador que tenha mais pérolas, e você vai ter um marcador dizendo que você é o jogador que tem mais pérolas, você vai ganhar 5 pontos no total de toda essa soma, tá? A minha dica é, se você e os seus jogadores ficarem confusos, sei lá, se você está jogando em 4 pessoas e está confuso em realmente quem tem mais pérolas, no final de jogo todo mundo para contar as pérolas e ver realmente quem tem mais. Só quem tem mais pérolas vai ganhar esse marcador aqui e vai ganhar mais 5 pontos no total. Quem vence o jogo? Vence o jogo quem, na soma de todos os pontos que eu expliquei agora de como você conseguir pontos, quem tiver mais pontos ganha o jogo. E em caso de empate, a vitória é compartilhada, não tem vencedor, tá bom? Agora falando sobre efeitos, eu quero mostrar esse efeito desse território aqui. Na hora que você estiver somando os pontos, esse território vale 1 ponto mais 1 ponto para cada Lorde desse tipo aqui, que é o tipo amarelo. Tá vendo aqui que é o cavalo marinho? Então eu vou ganhar 1 ponto, mas nesse caso aqui, eu tenho 4, 1 aqui, 2, 3, 4. Tenho 4 amarelos, então eu vou receber 1 mais 4. Aqui eu já estou ganhando 5. Já esse aqui, no momento que você estiver contando os pontos, esse aqui vale 2 pontos para cada carta de território que você tem sob seu controle. Então, 2 pontos e 2 pontos dele mesmo, porque eu só tenho 3 territórios. Esse aqui, você ganha 2 pontos para cada chave dourada que você tiver aqui. Então você tem que tirar o território para ver se é uma chave dourada ou não, tá? Vamos ver se eu tenho aqui. Não, aqui não. Aqui não. Nesse meu caso aqui não tenho. Ah, mas aqui eu tenho, ó. Então eu já ganhei 2 pontos por essa carta aqui. Se eu tivesse mais alguma, mais 2 pontos, tá? 2 pontos para cada chave dourada. E essa aqui é uma chave, é 1 ponto por cada chave prateada que eu tiver. É a mesma coisa, só que você vai ganhar 1 ponto por cada chave que for desse tipo aqui, prateada. Esse aqui da pérola é mais fácil eu explicar. Esse aqui da pérola é mais fácil eu explicar pelo manual. Sim, no manual você tem todos os desenhos das chaves, tá? Dos efeitos. Aliás, aqui ó, ao final do jogo esse território vale 1 ponto de influência, ou seja, 1 ponto por par de pérolas em sua posse, arredondado para baixo. Por exemplo, se você tiver 4 pérolas, você ganha 2 pontos, porque 4 são 2 pares, certo? Se você tiver 3 pérolas no total, você ganha apenas 1, porque é arredondado para baixo. Continuando a explicar os efeitos, agora é meu turno, eu digo que eu quero 3 cartas. Então eu vou puxar 3 cartas, 1, 2, 3,
e eu vou compor essa aqui. Então eu pego essa, ponho aqui, isso aqui fica no descarte, né? Porque eu só posso pegar um sempre que eu abro as cartas. Vamos ver aqui. Bom, eu tenho duas chaves diferentes, não dá, mas eu tenho 3 chaves, então eu já posso pegar um território. Vamos supor que eu vou pegar esse aqui, tá? Aí, vamos supor, né, que ele já estava aqui na mesa, e eu vou pegar, aqui na descarte dos territórios, eu vou pegar e vou usar imediatamente o efeito dele. O que esse efeito faz? Tá vendo que tem o desenho do baralho dos lords aqui, ó, esse tridente? Então o que esse efeito faz? Todo o descarte eu devo colocar ele de volta no baralho, tudo que estava no descarte, e imediatamente embaralhar. Gente, eu não consigo embaralhar com uma mão, mas você tem que embaralhar, tá bom? Aqui é só efeito didático. E se, supondo, novamente, uma simulação, eu coloco aqui 3 chaves e eu quero pegar esse aqui. Veja, deixa eu comparar com o outro. Veja que eles são muito parecidos, ó. É uma setinha. Só que em vez de ser o tridente, é o desenho do baralho. Do território. Do baralho de territórios. Então o que você acha? Desculpa, a gente deu um problema aqui na câmera, mas ó. Aqui é o baralho dos territórios, porque tem essa bandeirinha aqui, né? Então, o que você acha que vai ser o efeito? A mesma coisa. Você vai pegar tudo que está no descarte e vai imediatamente colocar no baralho e embaralhar. Gente, eu fico falando imediatamente porque é isso mesmo. No momento que você pega e usa a chave aqui, né, você faz as chaves aqui, coloca o território, o efeito é usado imediatamente. Gente, lembra que eu falei para vocês que para pegar um território você precisa ter pelo menos 3 chaves aqui, ou 2 se for igual? Então, se você colocar esse território em jogo, colocar aqui na chave, o efeito dele diz que a partir de agora até o fim do jogo, você só precisa de 2 chaves, independente da cor, para conseguir pegar os territórios, tá? Você não precisa mais daquelas 3 chaves. Qualquer 2 chaves, independente da cor, você consegue já pegar territórios até o fim do jogo, até o jogo acabar. Agora vamos ver esse efeito da mãozinha aqui, em cima do baralho dos lords, né? Vou olhar aqui no manual, para ficar mais fácil para explicar. Até o seu próximo turno, você que ativou esse efeito, né? Até o seu próximo turno, cada oponente deve ampliar sua Câmara do Senado ao apegar apenas o primeiro Lorde do baralho. Veja que ele diz deve. Ou seja, no turno de cada jogador, ele vai ter que pegar a primeira carta do baralho e colocar para ampliar a sua Câmara do Senado. Claro que isso é até o próximo turno de quem jogou o efeito, então só uma vez. Mas veja que é uma ação obrigatória, tá? Nesse caso tem o número 1. Quando for esse aqui que tem 2, tá vendo o desenho aqui embaixo? Ó, número 1, número 2. É o mesmo efeito, só que ele deve pegar os 2 primeiros lords do baralho, em vez de um, e escolher um deles para compor, tá? É isso que muda de um para o outro. Ainda falando de efeitos de território, gente, esse aqui eu acho o efeito mais apelão do jogo. E eu peço que vocês prestem bastante atenção para entender como ele funciona. Tá vendo que tem um olhinho aqui no baralho de territórios? O que esse efeito faz? No momento que você ativa ele, né? Ativa o efeito, coloca ele aqui, beleza? Toda vez que você jogador, que tem esse efeito, ao invés de você ou pegar, sei lá, 2 cartas do território, aí vira, aí escolhe uma delas, como você normalmente faria, ou também de pegar a carta do território que já está na mesa, não. Com esse efeito e apenas esse efeito, toda vez que você conseguir aí fazer as 3 chaves, você vai olhar o deck inteiro de território e você vai escolher qual efeito você quer. Você escolhe qualquer um do baralho. Você escolhe e depois põe aqui. É isso que esse efeito faz. A partir do momento que esse efeito estiver na câmara, sempre você que tem esse efeito vai poder fazer isso. Toda hora. Você pode não, você deve fazer isso. Você é obrigado a fazer isso todos os turnos que você conseguir fazer uma chave. Você vai ter que escolher do próprio baralho. E após você escolher do baralho, você deve embaralhar ele, tá? Mais uma vez, eu não consigo fazer isso com a mão.
Eu acho esse efeito muito roubado porque você praticamente escolhe qualquer território que tiver no baralho em vez de ter alguma aleatoriedade aí. Então é um efeito muito forte e só tem uma carta dele aqui, então quem pegar vai estar com uma certa vantagem, na minha opinião. Vamos mais uma simulação. Eu digo que quero puxar 2 cartas, todos ouviram que eu falei que eu quero pegar 2. Então eu pego 1, 2. Deixa eu arrumar aqui. E eu escolho uma delas, como sempre, para compor na minha câmera. Eu vou escolher essa aqui, tá? Então essa aqui fica aqui na zona de descartes. E eu vou pôr ele aqui. Qual que é o efeito dessa carta aqui? Tá? Alguns lords têm esses efeitos aqui, né? Como você pode ver. Você tá vendo que é uma setinha das cartas de lords? Esse efeito diz que eu posso trocar a posição de qualquer carta de lord que não seja chave. Então esse eu não posso, esse eu não posso, esse eu não posso, esse eu não posso, esse também não posso. Esse não é chave, esse não é chave e ele mesmo não é chave. Então se eu quiser, no momento que eu descer ele, eu posso trocar a posição dos lords, tá? Se, por exemplo, a gente tivesse essa situação assim, deixa eu fazer bonitinho aqui, tá? Coloquei a carta, ativo imediatamente o efeito dela. Posso trocar esse que não é chave com esse aqui em cima, tá? É possível fazer isso se não tiver chave. As chaves, eles ficam travados, beleza? Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Mais uma vez, vou colocar ele aqui. O efeito dele são 2 lords, e não necessariamente ele mesmo, tá? Pode ser ele mesmo, mas se você quiser também, por exemplo, eu vou colocar aqui e vou mover 2 lords que não ele mesmo. Claro, não pode ser chave. Então, por exemplo, deixa eu ver, esse aqui não tem chave e esse aqui não tem chave. Então eu vou trocar a posição desse com esse. Pronto, veja que eu troquei. O azul agora veio para o começo. Eu posso fazer isso porque os dois não são chave, tá? 2 lords, não necessariamente o que eu coloquei. Mas se eu quisesse, eu poderia trocar ele com esse também. Tudo bem, é só deixando isso claro. São 2 lords, independente de ser ele do efeito ou não. Mas claro que não tem as chaves. E para finalizar, o último efeito, finalmente, tá? Vamos supor aqui que eu quero abrir uma carta, só, apenas uma, eu aviso as pessoas. E esse efeito aqui, ó, tá? É muito simples também. Deixa eu compor ele aqui na minha mesa. Imediatamente quando eu coloco ele, o efeito é ativado. O efeito é simplesmente pegar a carta do topo, uma carta do topo, e pôr aqui na zona de descartes, na mesa de descarte. É apenas isso que esse efeito faz. E como todo board game, a dica primordial é: assista gameplays, veja o jogo rolando para que todas essas regras que você viu agora fiquem mais frescas na sua cabeça. Eu vou colocar na descrição do vídeo um vídeo de gameplay do pessoal jogando. Assista lá que vai ajudar você a assimilar bem as regras. E aí, só partir para jogar e partir para o abraço. Espero que você tenha gostado. Passe esse vídeo para quem precisar de ajuda e até o próximo vídeo.